Boa noite a todos e a todas. Nós vamos, daqui a pouquinho, começar a live com a professora Isabel Limonge. E aí, a gente gostaria de convidar todos vocês. Tá? Vamos ver se o pessoal começa a chegar. Temos ainda uns minutinhos. Enquanto isso, vamos ver se chega mais gente. Vamos aguardar. O pessoal está chegando. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Estamos aguardando a professora Isabel Limonge, os nossos convidados, os nossos amigos da ABES. Estamos aguardando a professora Isabel Limonge. Está entrando. Vou lá. Não. Desculpa, pessoal. Estão me ouvindo? Sim, sim. Agora nós estamos ao vivo. Desculpa, eu estou um pouco lesada nessas tecnologias. Tecnologias, exatamente. Não sei nem falar o nome do negócio. Mas olha, nós estamos dentro do horário, para ficar tranquilo. Agora são 7h02, é o horário mesmo que a gente começa. Então, estamos tranquilos. Okay. Temos aí alguns amigos estão aqui, já chegando. Então, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Enquanto o pessoal chega, eu só gostaria de dar alguns avisos. Tá? Então, certamente, as pessoas que estão aqui nos assistindo, ou que vão nos assistir, porque assim que a live acabar, nós vamos disponibilizá-la no site da nossa associação.
E aí vocês podem rever, consultar, né? O nosso site é também um portal de consulta, tanto dos vídeos, das nossas lives, dos nossos textos, dos livros, nossos lançamentos e assim por diante. Né? Apenas para reforçar um pouco, então a ABES é a Associação Brasileira de Estudos do Século XVIII, da qual tenho a honra de ser atualmente presidente, e a nossa convidada de hoje é a nossa delegada. A professora Isabel Limonge é a nossa representante, né, no Comitê Internacional. Então, temos uma alegria de tê-la aqui conosco. Né? A nossa associação, eu gosto sempre de reforçar isso, é a Associação de Estudos, né, Associação Brasileira de Estudos do Século XVIII, só que nós entendemos que o século XVIII ele não é estritamente o XVIII histórico. Então, é um tempo em que contempla desde o final da Renascença até o século XIX, né, especialmente aqui para nós, para os nossos estudos, né, no Brasil. Então, você que está interessado, que é estudante, que faz mestrado, que faz doutorado, que é professora, que se interessa pelo tema, então, filie-se a nós. Atualmente, nós temos 73 componentes. A nossa associação ela é filiada à Associação Internacional de Estudos do Século XVIII, cuja sede está na França, e ela, a Associação Internacional, organiza uma série de eventos internacionais. O grande evento é o Congresso a cada 4 anos, que aconteceu este ano em Roma, e o próximo será em Saragoça, na Espanha, e todos os anos a Associação Internacional, a Sociedade Internacional, organiza encontros de jovens pesquisadores, financiando, inclusive, os jovens pesquisadores, jovens doutores, organizando eventos conjuntos, publicando livros como resultado desse encontro entre os jovens pesquisadores. Então, essa é uma atividade da qual a Sociedade Internacional ela se organiza, claro, em parceria com as nacionais. Então, não somos nós é que indicamos, nós é que referendamos as inscrições, por exemplo, para participar desse evento de jovens pesquisadores na CIEDES. Então, eu gostaria de reforçar esse convite para que você possa se filiar à ABES, participar das nossas atividades, né, aqui no Brasil e, consequentemente, ter acesso, ter um contato, né, com atividades da Sociedade Internacional ao longo do ano. Tá? Bom, eu feito essa apresentação, que toda live eu faço, eu gostaria de apresentar, então, a nossa convidada, que eu já falei, a professora Isabel Limonge. A professora Isabel tem mestrado e doutorado na USP, na filosofia. E, bom, além de colega, a professora é uma amiga de longa data, né, Bel? E ela lançou esse livro, né, aqui, fabuloso, está lançando, e essa nossa conversa de hoje é um pouco sobre esse livro intitulado Hume, a Justiça e o Pensamento Político Moderno. Tá? Para que a gente possa aprender um pouco com ela, com esse Hume que é tão importante para o nosso tempo. Tá? Então, Bel, mais uma vez, muitíssimo obrigado por ter aceito o nosso convite. Né? Seja muito bem-vinda, sinta-se em casa e a palavra é com você. Por favor. Bom, Toninho, eu que agradeço muito o convite, não só o convite, todo o seu empenho em fazer essa estrutura da ABES funcionar, né? Que acho que eu considero algo muito importante, né? A gente se agregar para
enfim, juntar trabalhos que estão espalhados pelo Brasil e formar uma conversa, né, brasileira sobre os assuntos, né? Eu acho que a gente só se internacionaliza se a gente se nacionaliza, né? Se a gente cria uma conversa interna. Então eu vejo que você é um cara muito empenhado nisso, nesse esforço, e te agradeço muito por isso. Bom, nós vamos competir com meus cachorros latindo lá fora, espero que não esteja atrapalhando, mas vamos seguir em frente, apesar disso. Está todo mundo uivando, vocês estão ouvindo? Os uivos dos cachorros. Sim, Bom, mas não está atrapalhando tanto assim não, Bel. O som tá tá bom, bom. tá? Tranquilo. Então tá bom. Então eu vou falar rapidamente sobre o livro, fazer uma apresentação, né, para ver se, enfim, se ele desperta interesse de vocês. Começando falando um pouquinho sobre o objeto do livro, eu dei um título, começando dizendo assim, eu dei um título absolutamente infeliz ao livro. Se eu pudesse renomeá-lo, né, esse nome que o Toninho aí anunciou, né? Rio-me a Justiça e o Pensamento Político Moderno. É um nome bastante descritivo do que eu faço. Enfim, o objeto do livro é a justiça, e eu procuro localizar o modo como o Rio-me pensa a justiça no tabuleiro do pensamento político moderno. Então, com isso eu descrevo o que é feito, mas eu não instigo. O nome não diz um pouco o que eu acho interessante, né, nesse objeto. E se eu pudesse renomear o livro, eu o nomearia Rio-me e a Instituição Sociopolítica da Justiça. Eu acho que é um título mais interessante e que fala mais do interesse do livro, né? Que seria justamente o modo como o Rio-me pensa, essa gênese ou essa instituição sociológica, quer dizer, a partir da sociedade, entendendo a sociedade numa chave política do sistema de justiça. Então, a justiça, no caso aí do título do livro, designa o sistema jurídico constitucional, né, o sistema de leis, que vai desde as leis, enfim, do que seria o nosso judiciário de arbitragem de conflitos civis, até a estrutura legal constitucional, né? E, então, um sistema jurídico constitucional que tem por base a necessidade, que é instituído em vista da necessidade de arbitragem dos conflitos sociais, sobremaneira os conflitos distributivos. Eu me entendo que esses conflitos são os primeiros, né, que as sociedades enfrentam, são conflitos de distribuição da propriedade, dos bens externos, que é meu, que é seu, né? Então é preciso criar regras para definir, para distribuir os bens e definir o meu e o seu. E conforme esse sistema vai se sofisticando, ele envolve outros problemas distributivos também, como a distribuição dos direitos e deveres civis. Então, ele nos conta, né, sobretudo na sua história da Inglaterra, mas de um modo geral nos seus ensaios e também no Tratado da Natureza Humana e na investigação sobre os princípios da moral, em que ele trata da justiça, a gênese desse sistema, que passa também pela constituição de uma, que eu diria, política da autoridade política que sustenta esse sistema. Eu enfatizo, né, o caráter político dessa autoridade, político e não jurídico. Com isso eu quero dizer que o fundamento da autoridade que sustenta o sistema de justiça é extralegal, né? O Hume não entende essa autoridade nos termos de um direito de dizer a lei, né? A autoridade política não é aquela que diz a lei de maneira legítima, né? Sustentada pela própria lei, né? Não, assim pensa a escola justnaturalista, um pouco a tradição contratualista, né? Que quem detém a autoridade é aquele que foi ungido juridicamente para exercê-la, né? Mas o Hume recusa essa via para pensar a autoridade política
e a pensa nos termos de uma capacidade efetiva de impor a lei a um corpo social heterogêneo e conflituoso, com diversas posições, e, nesse sentido, eu entendo que ele se filia mais a Maquiavel do que a tradição justnaturalista. Essa é uma das teses que eu defendo no livro, né? Tem uma parte do livro em que eu trato do Hume maquiaveliano, né? Dessa herança maquiaveliana, e que é basicamente essa noção da autoridade política como sendo uma autoridade não instituída legalmente, mas politicamente, isto é, na medida em que ela consegue angariar apoio, né, ao seu projeto de instituição legal, na medida em que ela interessa, né, as pessoas, aos cidadãos que vão se submeter a esse sistema, né? Então, essa autoridade, ela tem um sentido maquiaveliano. Maquiavel desenvolve no Príncipe uma teoria da autoridade que eu costumo chamar, enfim, entender a autoridade como força e opinião, né? Uma capacidade de impor a lei, que não é só força bruta, essa capacidade deriva também de uma capacidade de convencer as pessoas a apoiarem esse projeto, né? E, portanto, sustentarem, darem força a esse projeto. Então, Hume vai pensar, né, a instituição do sistema legal na história, né, e vai pensar que esse sistema está fundado, né, ele está apoiado sobre uma autoridade política que o sustenta e que o impõe, que faz com que ele aconteça, com que ele se efetive, né, e nesse sentido a gente pode entender uma frase, né, um dito do Hume, num dos seus últimos ensaios, que é o da origem do governo, que é um ensaio que teve só uma publicação póstuma, né, uma das últimas coisas que o Hume escreve, que nesse ensaio ele diz que em todo governo há uma luta intestina entre a autoridade e a liberdade. A liberdade é um sistema legal, é o sentido republicano de liberdade, né? Quando os homens estão submetidos à lei e não à autoridade de um homem, de alguém, né? Então, o sistema de justiça, ele configura a liberdade na medida em que ele se coloca acima dos homens. Mas o Hume diz, há uma luta intestina entre a autoridade e a liberdade, porque ele não consegue se colocar inteiramente acima dos homens, vamos dizer. Porque há uma autoridade que é, digamos, sustentada pelos homens, pela sua capacidade de convencer aos outros e de impor, né, então, a lei aos outros homens. E diz ele, então há sempre esse conflito entre esses dois elementos, né? E a partir desse conflito a gente pode ler a história que ele conta, na história da Inglaterra, que é a história da Constituição, ou da instituição da Constituição inglesa, né? E o tempo todo, enfim, permeada por esse conflito entre a autoridade e a liberdade, né? Muitos autores caracterizam, comentadores, né, a história da Inglaterra como a história da liberdade, quer dizer, da instituição do sistema legal, mas se enfatiza menos que ela é também a história da autoridade, e o que se revela no fato de que Hume organiza toda a sua história pelos nomes dos reis, das autoridades reais, que vão ao longo do tempo sustentando o sistema jurídico político, né? Então, o livro tem o objetivo de reconstituir o modo como o Hume pensa a história, né, da instauração, da instituição desse sistema, né? Agora eu quero falar isso como objeto, né, um pouco as intenções de fundo, né? Por que reconstituir esse objeto? Qual é o interesse desse objeto? O que eu pretendo com isso, né? Eu digo na introdução do livro que eu quero não apenas expor, é uma afirmação temerária, né, depois para sustentar essa afirmação, essa pretensão, né, mas eu digo e assumo, né, na introdução do livro que eu quero não apenas expor como o Hume pensa essa instituição, mas que de certo modo eu quero defender o interesse do modo humeano de pensar a justiça, né, a partir dessa gênese histórica, empírica e política, a partir dos fatos sociais, dos conflitos efetivamente existentes na sociedade inglesa, né? Acho muito significativo que ele conta a história da justiça, mas de uma maneira localizada, né? A história do sistema
jurídico-político, né, constitucional inglês. Né? Então, com isso, é isso que eu acho interessante, né? Defendo isso no livro. Né? Uma maneira, então, de pensar o sistema de justiça a partir do empírico, né? do factual, do histórico, né? dos fatos históricos. Não de uma maneira abstrata, não fundada sobre princípios transcendentais, como, por exemplo, né? Um ponto importante que eu defendo no livro é o Hume não pensa a justiça a partir da noção de pessoa, como fonte do direito, como pensa a tradição justnaturalista. Ele quer mostrar, ele encara, né, de maneira radical a tarefa de mostrar a gênese do direito. Ele nunca pressupõe que alguém já tem um direito, nem um direito pessoal, um direito humano, nem um direito divino, nem um direito que está fundado na natureza. O direito é por instituição humana. E ele vai pensar essa instituição de uma maneira empírica, né? Ele faz uma gênese empírica das regras de justiça, assim como de toda a normatividade social, das normas morais, das regras do gosto, estéticas. E, nesse sentido, eu sigo uma pista, né, que o Deleuze, leitor do Hume, dá no empirismo e subjetividade. Né? Deleuze defende lá que o Hume faz uma gênese empírica do sujeito, né? E insiste bastante nessa temática das normas, né? que organizam os juízos, as nossas práticas sociais, etc. Eu sigo essa pista para mostrar como, então, o Hume vai pensar essa gênese empírica da normatividade social, em especial as normas jurídicas. Né? Então, portanto, essa recusa de pensar o fundamento da justiça no campo transcendental ou na natureza. Ao contrário, para o Hume, o sistema de justiça é uma pura instituição humana, né? Com toda a precariedade e instabilidade que daí se segue na sustentação desse sistema. Né? E quanto ao caráter puramente instituído da justiça, eu vejo aí um vínculo entre Hume e Hobbes, que foi o autor a quem eu dediquei o meu doutorado e que eu, enfim, boa parte dos meus anos de pesquisa, né? Eu fiz uma migração do Hobbes para o Hume, né? E essa migração, de algum modo, tá mapeada no livro, porque tem um capítulo sobre Hobbes e Hume, né? Como eu disse, no livro eu procuro mapear, né? Tem Hobbes e Maquiavel, Hobbes e Hume, Hobbes e Locke, Hobbes e Mandeville. Eu vou mapeando um pouco vários diálogos que o Hume faz. Minha intenção com isso também é mostrar como ele constitui o seu pensamento nesses diálogos. E um desses diálogos, então, que me interessa é Hobbes e Hume. E aí também por essa questão biográfica, né? Porque, enfim, como é que eu penso a passagem de um para o outro na minha pesquisa. E é justamente por essa ideia que está presente nos dois autores do caráter instituído da justiça. Né? Justiça é uma pura instituição humana. Eles pensam essa instituição de maneira diferente. O Hobbes pensa pelo contrato e o Hume pensa por uma série de acordos que vão se sobrepondo na história. Né? Eles pensam de maneira diferente, mas eles têm em comum essa tarefa de pensar a justiça de uma maneira como uma instituição puramente humana e que depende o tempo todo dos homens estarem sustentando com as suas práticas, com as práticas sociais, essa instituição. Né? Então, há um tema que me interessava muito no Hobbes, que é a relação entre a potestas, a autoridade política, e a potentia, né? O poder físico, o poder social. Claro, o Hobbes ainda não tem uma teoria social, mas ele já anuncia a ideia de que a sociedade está organizada como relações de poder que precisam ser, de algum modo, controlados, regulados pela autoridade política. E esse tema, então, rebate no Hume, né? Reaparece no Hume na forma, agora sim, já bem conceituado, na forma de uma relação entre sociedade e Estado. Né? E, então, o que eu quero com essa gênese, reconstruindo, né, o modo como o Hume pensa a gênese da justiça, é mostrar como ele vai, então, conduzindo o nosso olhar, o problema da política, para esta relação entre o Estado e sociedade. Uma relação que é de mão
mão dupla, né? Da sociedade nascem as instituições políticas, legais, constitucionais, aquilo que a gente chama do Estado, que para o Hume, assim como para o Hobbes, é um sistema de leis, que tem uma certa autonomia em relação ao campo social, né? E que também tem uma capacidade de reorganizar esse campo e reproduzi-lo. Né? Então, há uma via de mão dupla aqui, da sociedade para o Estado, do Estado para a sociedade. Eu quero mostrar, então, como o Hume constrói esse objeto, né, de uma maneira muito instigante. Então, voltando a esse ponto, mostrando como a justiça é uma instituição humana e que depende, portanto, das nossas práticas sociais para se manter, né, para se manter, para não ruir. Né? Então, eu quero mostrar como o Hume, então, situa a política, assim como Montesquieu, Rousseau, né, outros autores que eles são contemporâneos aí do século XVIII, né, que também tratam dessa relação entre as instituições políticas e a sociedade, mas o Hume faz isso, quero crer, defendo isso no livro, de maneira mais radical, porque ele pensa realmente a gênese das instituições políticas a partir do social, sem nenhum outro amparo, nem na natureza, nem na razão. É a sociedade que produz as normas, né? Então, com isso, ele coloca a questão da instituição da justiça na história, né? E sobre o campo de relações de forças que constitui e move a história. E, bom, isso o que eu considero interessante no livro. Eu já falei uns 15 minutos, né, Toninho? Me corrija. Sim, mas nós temos mais pelo menos 15 minutos. Se você... Ah, é? Não, eu não vou falar tanto, não me preparei para tanto, não. Tá. Eu vou falar agora um pouquinho da estrutura do livro, então, né? Quer dizer, eu falei do objeto, de qual era a minha intenção de fundo, né? Que é apontar para o interesse dessa maneira de pensar a justiça. Posso acrescentar isso, assim, pensando no mundo contemporâneo, né? Quando a gente pensa nas nossas instituições democráticas, né? E a fragilidade delas, né? Como elas podem se desinstituir, né, com muita facilidade, a necessidade que nós temos, enfim, de estar o tempo todo sustentando essas instituições a partir, né, das práticas sociais. Eu acho que o Hume abre essa via, inclusive, para pensar a democracia. Eu sugiro isso no finalzinho do livro, eu faço um epílogo em que eu aponto assim, e tudo isso leva um pouco a nossa noção moderna de democracia, mas não é um ponto que eu desenvolvo, né? O livro tem um caráter realmente mais histórico, né? E eu digo também na introdução que o meu olhar está no espelho retrovisor, né? Eu estou mais olhando não para o que o Hume tem, como ele projeta toda essa temática no futuro, mas como ele vai construindo essa problemática a partir de autores anteriores a ele, né? Então, como eu disse, Locke, Maquiavel, Hobbes, né? E como ele vai construindo o seu pensamento a partir dessa... Harrington também é um outro autor, tem um capítulo sobre Hume e Harrington. Então, como que ele, a partir dessas referências, dialogando com elas, vai construindo o seu pensamento. Isso também acho bastante... É uma coisa que eu gosto de fazer, né? Ver como é que o pensamento se produz, né? Como é que uma filosofia se faz, né? Como que ela vai se construindo a partir das referências que estão dadas de antemão, né? Que é um modo de situar o pensamento, né? O pensamento, toda a filosofia está situada. E embora eu não faça um estudo estritamente histórico, né? Essa maneira de construir a filosofia do Hume no diálogo que ela tem com esses autores é uma maneira de situá-la, né? Então, o livro tem esses diálogos como estrutura, né? Ele, na verdade, é uma reunião de artigos, de coisas que eu fui publicando ao longo da vida. Num certo momento, eu fui vendo a estrutura do livro. Algumas coisas eu já fui produzindo, até publicando na forma de artigo, mas já pensando no lugar que aquilo ia ocupar na estrutura do livro, já vendo a estrutura do livro, né? Então, algumas coisas eu reaproveito que foram escritas antes do livro existir e ser pensado, elaborado. Outras foram escritas já em função do livro, né? Então, isso dá uma estrutura, enfim, um pouco
sei lá, solta o livro, né? No fundo, ele é possível de ser lido de maneira separada. Você pode, cada passagem ali, cada subtópico pode ser lido separadamente. Ele foi escrito como um artigo, né? Mas também o livro pode ser lido de cabo a rabo, e eu acho que ele perfaz aí um argumento organizando esses artigos que também se sustentam de forma separada. Então, eu começo tratando da relação do Hume com a escola justnaturalista, a escola de Grotius, mais especialmente com Locke, depois eu foco o diálogo que ele tem com Locke. Hume tem um diálogo intenso com Locke, também no campo da sua epistemologia, né, um tratado da natureza humana é escrito, eu vejo assim, né, num diálogo muito cerrado com Locke, com o ensaio sobre o entendimento humano, né, ele tem ali como quase que um ensaio aberto na sua frente ao escrever o primeiro livro do tratado, e isso vale também para o livro 3, em especial na parte da justiça, que tem notas detalhadas em que ele vai conversando com Locke, na verdade, recusando a tese lockeana de que o trabalho funda a propriedade, né? E, de um modo geral, recusando a tese justnaturalista de que o direito está fundado na pessoa. Essa é uma tese que aparece no Grotius, né? E lá na introdução do direito de guerra e paz, o Grotius diz, bom, a pessoa, né, ela é o fundamento do direito, é uma tese original do Grotius, isso, de algum modo, dá o tom da escola justnaturalista, e o Hume recusa isso, né? O Hume recusa expressamente essa fundação do direito, para pensá-la, como eu já indiquei, nas práticas sociais, né? Nos acordos que vão sendo feitos, firmados, estabelecidos e sustentados, como eu disse, por uma autoridade política, e eles vão se consolidando na história, esses acordos vão se somando outros, né? Então eu começo reconstruindo como ele faz isso em diálogo, recusando essa tese fundamental da escola justnaturalista, que é o fundamento do direito na pessoa. Depois, o segundo capítulo é uma reconstrução do livro 1 da História da Inglaterra, em que está em jogo uma conversa. Bom, na História da Inglaterra inteira está em jogo essa conversa, mas no livro 1, de maneira muito especial, com a tradição da Common Law, né? O Hume quer recusar uma ideia cara a essa tradição de que a Constituição inglesa existe desde tempos imemoriais, desde o começo da história da Inglaterra. Então ele recusa essa ideia de lei fundamental, né? Que vai apenas se revelando ao longo da história. Não, o Hume vai pensando que as leis vão se instituindo, de fato, ao longo da história. Como eu disse, elas não têm nenhum outro fundamento a não ser a própria história. E eu procuro, então, ver como ele vai construindo essa tese no diálogo com a Common Law. Depois, o terceiro capítulo é o do Hume maquiaveliano, né? Hume, o que ele aproveita do Maquiavel, né? Eu me baseio no estudo de alguns comentadores, sobretudo Frederick Whelan, que faz um estudo detalhado, tentando mostrar como Hume tem passagens muito maquiavelianas, né? Não é uma relação óbvia, ela é pouco trabalhada, e eu procuro... É muito mais trabalhada a relação do Hume com a escola justnaturalista, mas pouco trabalhada a relação do Hume com o Maquiavel. E aqui eu abro também uma tese, digamos, mais geral sobre o pensamento político moderno, que é a ideia de que há essas duas grandes linguagens políticas no início da modernidade, que é a linguagem do Maquiavel e a linguagem da escola justnaturalista. E o Hume junta um pouco as duas linguagens, né? E acho que aí está também a grandeza do pensamento dele sobre a justiça. Eu procuro mostrar isso, então, vendo o que ele deve a Maquiavel e também o diálogo dele com Harrington, que é outro maquiaveliano, procurando mostrar que o maquiavelianismo do Hume não é exatamente do Harrington. E vou assim, então, tentando mostrar qual é a singularidade do Hume nesse cenário, né? Depois, como eu já apontei, tem um capítulo que é a conversa dele com Hobbes, né? Que eu reconstruo, então, a tese da relação entre potestas e potência no Hobbes, e depois vejo como isso se transfigura no Hume na forma da relação Estado-sociedade. Depois, um quinto capítulo, que é, na verdade, o mais antigo do volume,
em que eu trato de outras regras sociais, da normatividade moral e das normas, das regras do gosto, estética, se quisermos, né? A regulação do juízo de gosto e do juízo moral. Como o Hume pensa isso? Para distinguir do modo como ele pensa a justiça. Porque ele diz que, no caso da justiça, essas normas são artificiais, diferentes das normas do gosto e das normas morais. E eu procuro, então, trabalhar, explicar essa diferença, com centralidade na noção de padrão moral e padrão do gosto. No caso das regras de justiça, não há um padrão, essa tese que eu defendo, que ajude a regular as nossas divergências. Nós precisamos de um árbitro, daí a necessidade da autoridade política e assim por diante. Nós precisamos de alguém que arbitre diferenças. O que eu quero dizer com arbitrar diferenças? Que nós não vamos chegar a um acordo espontaneamente, a um meio termo entre duas posições diferentes, né? Essa terra é minha ou é sua, nós temos que escolher entre mim e você. Bom, nós precisamos de um árbitro aqui, porque nós não vamos encontrar um meio termo entre os nossos interesses divergentes. Eu procuro trabalhar essas diferenças para mostrar a especificidade das regras de justiça, com relação às regras morais e às regras de gosto. E, por fim, no último capítulo, eu trato volto à história da Inglaterra, sobretudo nos 2 últimos volumes, em que o Hume narra a Guerra Civil Inglesa. Na verdade, foram os primeiros volumes a serem escritos da história da Inglaterra, querendo mostrar como ele pensa a gênese política propriamente dessas instituições, a partir dos conflitos, das lutas partidárias, né? E ensaio aí uma diferença com Adam Smith. Eu vou defender a tese de que o Adam Smith pensa as instituições de justiça tendo por fundamento a moral, enquanto que o Hume tem por fundamento a política, os conflitos políticos, né? E estabeleço essa diferença entre o Hume e o Adam Smith. Com isso eu também quero mostrar que o Adam Smith está mais próximo, volto ao primeiro capítulo, mais próximo da tradição justnaturalista, com a qual eu acho o Hume rompe de maneira mais radical, né? E por fim, tem esse epílogo que eu já falei, em que eu anuncio, falo assim, nossa, isso que o Hume está falando tem a ver, mas deixo isso bem desamarrado, é algo que eu agora me dedico, né? Meu trabalho agora é o de trabalhar autores posteriores ao Hume, um pouco tentando ver os desdobramentos, né, dessa maneira de pensar a política a partir do social, na noção de democracia que começa a nascer no século XIX. O autor que eu tenho me dedicado agora é o Tocqueville, que justamente pensa a democracia como forma social. Eu acho que isso tem uma raiz lá no Hume, ao pensar, né, toda a gênese social, né, das instituições jurídico-políticas. Então, acho que é isso. Acho que isso apresenta o livro, né? E eu peço, então, que vocês desconsiderem o título do livro e troquem esse título por Hume e a Instituição Sociopolítica da Justiça, que é como eu gostaria de ter nomeado. Agora é tarde demais. Uma segunda opção. Fazer uma errata. Não, mas não dá para mudar o nome do livro. Eu poderia mudar. Eu acho que não dá para mudar. Será que dá para mudar? Acho que não Bom, dá. eu acho que sim. Muda Calma, e... que é outro livro. Não dá. Agora me ferrei. enfim, mas quando eu peguei o livro, né, que você me presenteou, dedicatória, muito bonita, né? Uma coisa que eu achei, na verdade, dois aspectos que eu achei... Bom, é que é o seguinte, o primeiro deles é que nós temos muitos estudiosos sobre Hume a partir dessa perspectiva política. Quer dizer, nós temos vários bons estudiosos, mas pouco na estética, outros aspectos, mas não tanto político. E com esse afinco, com essa perspectiva de análise. Pelo menos eu não conheço. Claro que os estudos sobre Hume vêm desde a geração do Monteiro, né? Nossos ex-professores, mas eu não vejo uma outra pessoa que tenha publicado um livro sobre Hume político, assim, pondo Hume na tradição política. Assim, eu não conheço, né? Se eu estiver
equivocado, por favor, você me corrija. Esse é o primeiro aspecto do livro, que é extremamente importante para a gente reforçar essa nossa tradição brasileira de intérpretes, né, de autores do século XVIII. Né? Uhum. E que nós podemos e devemos, né, referenciar, citar, comentar, né, nos ler, reforçando essa ideia de que nós já temos estudos suficientemente sobre essa tradição. Né? Esse é o primeiro aspecto. Uhum. O segundo aspecto é que você põe o Hume, então, no centro e você vai dialogando com esses outros autores, né? Maquiavel, Harrington, Locke, né? E aí você termina com Adam Smith e já apontando a continuidade da sua pesquisa, que é por Tocqueville, né? Então, uma centralidade do autor e você tem todo esse diálogo. Então, o livro acaba ganhando uma riqueza, acaba ganhando uma densidade fabulosa na medida que o seu Hume ganha robustez, né? No contato, no diálogo com esses outros teóricos, né, que eu comento. Eu achei isso absolutamente fantástico. Então, na verdade, o Hume como autor... Bom, a gente tem um pouco o trabalho do Cícero Araújo, né, professor lá na USP, ele tem algumas coisas sobre isso. Ele diz que vai voltar a escrever sobre o Hume, ele fez o doutorado sobre o Hume, um pouco nessa seara também. Bom, os cachorros agora devem estar atrapalhando, porque eu acho que vai passar um lixeiro. Mas eu fico sempre preocupada nas lives com isso, com os cachorros. Mas, enfim. Tem o Cícero, tem alguma coisa, né? Mas a dificuldade de trabalhar o Hume nesse aspecto político é que ele não tem uma obra política, né? Como tem o Rousseau, tem o Contrato Social, o Hobbes tem o Leviatã, né? O Locke, o Segundo Tratado sobre o Governo, enfim, tem uma obra que você vai lá e fala, bom, tá aqui. O Hume você tem que catar. Tem, enfim, o que ele escreve sobre a justiça, mas tá nessa chave da justiça, não propriamente, né? De uma teoria política do governo, né? Até alguns autores dizem, né, que ele está falando da justiça e não do governo, mas enfim, eu quero mostrar que o tratamento que ele faz da justiça é um tratamento político. Mas enfim, então a coisa está um pouco dispersa. A história da Inglaterra é uma obra política, mas na verdade é a história da Inglaterra. Os ensaios políticos tem coisa lá, mas você tem que ir catando, né? Você tem que ir catando e juntando isso tudo. Então parte do trabalho é mostrar, ir catando esses elementos do pensamento político do Hume que estão muito dispersos. E por isso dificulta, né, construir o objeto e chamar a atenção do leitor do Hume para essa dimensão do pensamento dele. Né? E também a questão dos diálogos, né, também tem muito essa intenção de, ao colocar o Hume dialogando com grandes autores do pensamento político, mostrar que ele é um grande autor do pensamento político, que ele tem uma contribuição muito original, que ele tem um lugar singular nessa constelação, né? Então também o colocar o Hume em diálogo teve como intenção, né, chamar a atenção para a originalidade, para a importância do pensamento político dele, que a gente nem sempre presta atenção por conta dessa dispersão, dessa dificuldade de reconstituir. Acaba que não tem gente, agora é o lixeiro meu, pegando lixo. Tem três cachorros que vão ficar latindo. Mas enfim. Vocês estão me ouvindo? Você está me ouvindo bem? Sim, você está ouvindo bem. Não se preocupe. Ao fundo, tá. Eu vou chegar até mais perto aqui. Isso. Então, essa questão de mostrar essa singularidade, de reconstruir essa importância, esse lado, né? Mas eu acho que tem, ultimamente, esse interesse do Hume político tem aparecido, mesmo no Brasil, tenho visto, né, pessoas falando disso nos colóquios, isso tem aparecido, né? E eu quero crer que vai aparecer cada vez mais, né? Tanto na literatura internacional quanto na nacional, eu acho que isso tem chamado mais atenção ultimamente, né? E o meu livro vai um pouco nessa esteira, né? Nessa toada. Não é o único.
E eu acho que no Brasil a gente já está constituindo uma comunidade de estudos humianos bem interessante. Nós vamos até agora ter um colóquio agora em Uberlândia, estou animada com isso, rever os colegas e estreitar esses diálogos, né? E tenho visto pelas apresentações, por tudo, como o Hilme político tem começado a despontar, né? E eu, enfim, quero contribuir para isso, né? E, por fim, queria só dizer também, terminar em relação ao que você disse, que acho que o livro serve também um pouco como um mapeamento do pensamento político moderno, né? Por isso que eu, primeiramente, dei esse título, Hilme, a Justiça e o Pensamento Político Moderno. Quer dizer, insistindo que não é um livro sobre o Hilme só, mas que tem grandes teses sobre o pensamento, sobre as grandes linhas do pensamento político moderno. Então, o republicanismo no Harrington, Maquiavel, a teoria do Estado do Hobbes, a teoria do direito do Locke. Então, são todos elementos que estão presentes no pensamento do Hilme, que eu procuro situar. Então, acabam sendo também trabalhados ao longo do livro, né? Toda uma apresentação do que é o pensamento, das diversas linhas do pensamento político moderno, no interior das quais o Hilme circula. Fabuloso, fabuloso. Exatamente, eu acho que isso, insisto, dá uma grandeza ao livro, né? E nos dá essa compreensão de que o Hilme não estava sozinho, ele estava em diálogo, né? Em diálogo com a comunidade ali do período, né? Eu queria, juntando essa pergunta, esse na verdade é um comentário, mas eu queria fazer uma pergunta, porque eu acho super importante, o nosso público aqui no Instagram é super jovem, geralmente um grupo jovem de estudantes e de admiradores, enfim. Bom, claro, tem pesquisadores. Eu vi que a Lia está aí nos assistindo, né? Lia. E já não são pesquisadores tão jovens assim, né? Não, a vida está ficando bem velhinho, na verdade. Mas a minha pergunta é o seguinte: como é que você sentiu essa passagem você falou, né? Quando a gente se conheceu, você estudava o Hobbes, né? E você disse aí, fez mestrado e o doutorado no Hobbes, e você migrou para o Hilme. Por que você migrou? O que você achou de importante no Hilme que daria uma maior compreensão às inquietações filosóficas que te levavam naquele momento para o Hobbes? Por que se deu e como é que se deu isso? Então, na verdade, o Hilme é uma paixão de juventude, de graduação. Eu cheguei a elaborar, durante a graduação, um projeto de iniciação científica em torno do Hilme. E depois acabei não realizando, motivos de vida pessoal, minha mãe faleceu, e aí ficou tudo uma confusão, e eu acabei não levando a cabo esse projeto. E o Hilme ficou lá. Depois eu fiz meu mestrado sobre Freud, sobre a teoria das pulsões no Freud, e depois fui para o Hobbes. Eu tenho um percurso bastante caótico. Depois eu fui percebendo que ele tem em comum, tanto no Freud quanto no Hobbes, tinha um pouco essa ideia desde a minha paixão juvenil pelo Hilme, que é a questão da instituição, da institucionalidade das normas. No Freud eu trabalhei o conceito de pulsão, mas também a ideia era ver como a afetividade vai ganhando uma norma, né? Essa era também a ideia. E é um tema, então, que está no Hilme, né? Então, agora, a gente, quando fica com os cabelos brancos, você volta atrás e vê uma coerência na sua história, né? Que eu não via nenhuma, mas agora eu vejo, tem um tema que perfaz todo esse percurso, né? Que é a instituição da normatividade, né? E então, eu fui para o Hobbes um pouco também por acaso, na época eu estava dando um curso sobre o Hobbes, eu fiz uma fala lá na Sociedade do Século XVII, o pessoal gostou, eu estava terminando o mestrado, falei, então eu vou desenvolver isso no Hobbes, também um pouco às cegas, sem saber o que a gente estava buscando, né? Mas acho que também no Hobbes me interessava, bom, o meu livro sobre Hobbes são Paixões e Virtudes, no Hobbes também tem a ver com esse desenvolvimento da afetividade, né, em direção a uma normalização, uma normatividade, uma regulação, né?
E daí, enfim, eu acho que eu voltei ao Hume para reencontrar a coerência desse processo todo, né? E com relação ao Hobbes especificamente, né? Eu acho o Hobbes um autor genial em muitos aspectos, né? Mas eu sinto falta da história ali, né? Na instituição. O Hobbes aponta para isso, né? Porque embora ele pense a instituição do sistema jurídico-político a partir do contrato, né? Como alguma coisa que se faz de uma vez, né? De uma vez só e de uma vez por todas, e não num processo como o Hume o pensa, tem vários indícios na obra do Hobbes que apontam já, por exemplo, o Estado por aquisição, ele se faz a partir de todo um jogo de forças, aquele que na guerra ganha a guerra e depois se torna soberano. Então, já tem indícios no Hobbes que toda essa instituição se dá a partir de uma história, de um jogo de forças anteriores, né? Todo esse tema da potente e da potestas que eu gostei de desenvolver no Hobbes tem a ver com isso, né? Quer dizer, a autoridade política ela se dá sob um jogo de forças e de poder que antecede, que ela busca organizar. Então, no Hume, esse tema se rebate, reaparece, né? E agora com essa dimensão histórica, que eu acho que dá um sabor maior ao tema, né? Então foi assim que eu, não propriamente migrei do Hobbes para o Hume, mas do Hobbes voltei ao Hume, que sempre foi um autor que me encantou. Eu acho que por conta dessa questão das normas, né? Veja, quando ele pensa, né, as regras, ele termina o livro 1, a parte 3 do livro 1, Tratado sobre a Causalidade, que é a parte mais famosa da sua filosofia, com um capítulo sobre as regras para se julgar sobre causa e efeito, né? Então ele está mostrando como, a partir de uma análise de como efetivamente nós fazemos juízos causais, ele retira regras para que a gente regule esses juízos, né? Então, toda essa temática vai se desenvolver também no campo da justiça, da moral, do gosto, né? E isso foi o que sempre me encantou no Rio, sempre me chamou a atenção. Eu apenas retornei a esse, a esse, a esse ponto de interesse juvenil, né? Altas revelações aqui, viu? É. E quando você fala sobre o Hume, você fala já com um aspecto assim, apaixonado, porque o tema te apaixona, assim, te encanta, né? Então, Mas agora eu quero largar a mão dele, Toninho. Não aguento mais esse homem. Agora eu quero me livrar. bom, mas a gente nunca se livra totalmente, né? A gente sempre Não. tem alguma coisa, né? Mas assim, É. ainda antes que você o largue, então nós precisamos ter essas regras, né? A gente precisa saber como julgar, né, essas normas, como analisar. Como é que, à luz disso, né, do Hume, né, como você, agora para te provocar, né, um tema assim, para além do seu livro, ou a partir do seu livro, né, Uhum. como você pensa, ou à luz do que o Hume defende, né, esse momento no qual nós estamos passando, particularmente aqui no Brasil, de crítica à tradição, né? Ou seja, nós estamos passando uma fase um tanto, ao meu ver, perigosa, né, de que os filósofos clássicos, né, os modernos, né, vou falar do meu, né? Como é que você estuda Locke, um autor escravocrata? Como é que se estuda Kant, Hume é Mises? um autor racista, né? Ele tem uma nota racista que é o que tem feito a Povo, sua má eu fama. até acabei entendendo melhor, mas geralmente quem faz esses xingamentos não tem a sutileza e a, a, sei lá, não sei se é sutileza, mas o interesse em querer entendê-lo, né? Antes, vai para o julgamento, né? Como diz o Spinoza, a gente está aqui não é para xingar, a gente está aqui para entender o filósofo, não é para jogá-lo na vala, né? Antes da gente jogar, vamos entender, vamos compreender, né? Então, como Uhum. é que você entende ou lida com esse aspecto
né, do Hume à luz dessa parte, né, uma pequena parte da comunidade que vem criticando esses autores clássicos, modernos. Então, vou fazer aqui uma propaganda, né? Vai sair agora um artigo meu na revista Dois Pontos, que é aqui do Departamento de Filosofia da UFPR e de São Carlos. Tá para sair o volume, para ser lançado. E nele tem um artigo meu sobre a nota racista do Hume, né? Que é de fato uma nota racista, quer dizer, o conteúdo da nota é proto-racista, né? Porque o racismo não é propriamente o racismo tal como a gente entende hoje, mas que, digamos, estimulou posições racistas posteriores, etc. E eu procuro comentar isso também como uma maneira de, e eu digo isso no artigo, né, de salvar a obra, né? O interesse da obra. Eu procuro mostrar como o Hume nos dá elementos para entender o seu próprio racismo de uma maneira interessante, né? Esse é o argumento que eu desenvolvo nesse artigo, e como uma maneira, enfim, de enfrentar essas questões, né? Quer dizer, o que eu penso não é porque ele, e é numa nota, né? Mas quer dizer, não é no corpo da obra, mas é numa nota, mas é uma nota que tem um conteúdo proto-racista, mas isso não desabona todo o interesse da obra, né? Toda a potência de pensamento que tem ali, né? E eu acharia muito triste que, por conta dessa nota, a gente deixasse de ler o Hume, né? Até porque, então, insisto, como eu defendo, ele oferece elementos interessantes para pensar também o seu próprio racismo, né? E então eu acho que, enfim, o cancelamento dos autores não é uma boa atitude, até porque eles e de um modo geral, né, o cancelamento da modernidade, porque eu vejo assim, eu não sei, eu ouço aqui no meu departamento, certos colegas têm um pouco isso, né, a modernidade, meu Deus do céu, todos os horrores, a crise climática já estava ali apresentada, e desde então a gente caminha para a catástrofe, não tem saída, etc. Uma das coisas que me interessa no livro é mostrar que a modernidade tem muitos diálogos internos e muitos espaços para a gente aproveitar, né, caminhar, ela criticando ela mesma, né, certos aspectos em que, enfim. Então ela não é um bloco monolítico. Eu acho muito importante a gente explorar essas diferenças e esse diálogo interno como uma maneira de nos situarmos nela, não só pela negação, mas explorando aquilo que há de positivo para que a gente possa construir o nosso mundo e que não dá para ser construído sem essas referências, né? Eu não consigo entender como é que a gente pode pensar a democracia, que é um valor que todos nós temos em alta conta e tentamos salvá-la da sua crise, sem o pensamento político moderno, né? Onde todas as bases conceituais disto que nós chamamos de democracia foram postas, né? Então acho que a gente tem que beber nesse pensamento, não tem jeito, não quer dizer beber de maneira cega, sem empreender a crítica, mas eu acho que sem empreender também uma negação completa, explorando, né, as contrariedades, as alternativas, as dissonâncias que esse pensamento tem, né? E o meu livro pretende contribuir para isso, né? Não sei se a gente consegue, porque eu acho que essa conversa ela não está fácil, né? Ela está difícil, e eu vejo com muito pesar, com muita preocupação, essa tendência a simplesmente jogarmos toda a tradição do pensamento ocidental, europeu, né, como na lata do lixo. Porque ele tem aspectos racistas, colonialistas, etc. Tem, eu acho que a gente não pode negar isso, a gente tem que pensar isso, tem que tematizar isso. Volto a insistir, eu não faço isso no livro, mas faço nesse artigo. Acho que a gente não pode botar essa sujeira para debaixo do tapete, ela tem que ser trazida à tona, tematizada, até para mostrar que nem tudo se resume a isso, né? Que a gente tem alternativas e tem outros elementos para explorar dentro do pensamento político moderno, que nos dá marcos conceituais importantíssimos para pensarmos a política hoje, a democracia, né? Acho que não tem como pensar
sem esses marcos. Fantástico, é isso mesmo, Bel. Eu também penso nessa perspectiva. A gente não pode, como dizem os paulistas, né, jogar a água com o bebê junto, né? Vamos ler a modernidade, vamos criticar o que é criticável, e vamos separar o joio do trigo e fazer análise, que é um pouco a nossa tarefa da filosofia, né? Dar essas questões de uma forma crítica, né? Não de uma forma ingênua, né? Que cancelando vai resolver, né? Mas olha, eu te agradeço muito. Nosso tempo, infelizmente, chegou ao fim, mas acho que foi uma conversa muito boa, muito saborosa, muito, né, proveitosa. Eu espero que você possa voltar outras vezes, na próxima já com Tocqueville. Vamos ver como eu consigo avançar. Tá? A palavra Tá. é você agora. Não, eu que agradeço muito essa conversa, quero também frisar, né, a importância que eu vejo na ABS, toda essa estrutura que você está, enfim, que já vinha sendo montada e que você está aprimorando enquanto presidente dessa associação, desde essas lives, porque é algo que nos congrega, né, que nos junta e que é fundamental para a gente construir, né, um diálogo, um sistema de interlocução brasileiro, nacional, né, para ir construindo os alicerces do nosso pensar filosófico. Então, te agradeço muito por esse trabalho, né? Me orgulho de estar ajudando na medida do possível. Eu sou bem lesada nessa parte aí de organização institucional, mas admiro muito o teu esforço, o teu trabalho nesse sentido junto à ABS, né? E no que eu puder contribuir, eu estarei aqui sempre ao seu lado. Obrigada mesmo. E obrigada pela oportunidade dessa conversa e da divulgação do livro. Muito sou eu que agradeço, Bel. Agradeço todos os nossos companheiros e companheiras que estão aqui nos assistindo bravamente desde o início. E Também muito... não agradeci o pessoal que está assistindo, que falta de educação minha. Muito obrigada por aqueles que assistem e assistirão essa live. Isso. Assim que a gente terminar aqui, eu já vou deixar disponível na nossa página do Instagram e depois vai a nossa página da ABS. Tá? Então, mais uma vez, gente, muito obrigado, boa noite a todos e até o próximo mês, que vai ser a última do ano. Tá? Tchau, gente. Boa Tchau, noite. gente. Boa noite. Obrigada, Toninho, Até e a até a próxima. próxima. Tchau. Tchau.